Fala pessoal, tudo bem? Vídeo de hoje a gente vai falar sobre vitamina D, intoxicação. Afinal, vitamina D acima de 80 é intoxicação, não é intoxicação? Sempre que as pessoas vão até o médico, chega com um valor acima ali de 80, 100 nanogramas por ml, essas pessoas são orientadas a suspender a vitamina D, já falam que a pessoa está intoxicada, mas será que é assim que funciona? Como que a gente identifica uma intoxicação por vitamina D? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso, então sobre essa questão da intoxicação, tá bom? Vira e mexe a gente vê saindo aí notícias na mídia, como por exemplo essa reportagem do Globo mostrando que o consumo de vitamina D dobrou no Brasil e vira alvo de preocupação dos médicos. Entenda, vendido em forma de suplemento composto causa danos ao organismo quando utilizado em excesso. E aí gera um grande terrorismo e as pessoas ficam preocupadas e deixam de suplementar a vitamina D. Isso aí se torna um problema, mas a gente vai explicar aqui sobre essa questão de uma forma que vocês possam entender sobre como funciona essa intoxicação, tá bom? Então, será que existe um valor de vitamina D que define uma intoxicação? Será que a partir de um determinado valor que você tem no seu sangue de vitamina D, você está intoxicado? Como que é essa identificação da intoxicação? Porque muitas vezes o médico olha lá só o seu nível de vitamina D, ou um nutricionista ou outro profissional de saúde olha para a vitamina D exclusivamente e fala que você está intoxicada. Quando acontece isso e o paciente me conta esse tipo de história, eu já sei que aquele médico provavelmente ou aquele nutricionista não sabe direito o que está falando, porque não basta você ter um nível alto de vitamina D para estar intoxicado, até porque tem formas de você utilizar vitamina D em doses mais altas sem intoxicar, que é o famoso protocolo Coimbra, tratamento com doses altas de vitamina D, só que para pessoas com doença autoimune, que fazem um acompanhamento médico, que fazem uma dieta, que fazem uma hidratação adequadas. Mas a gente sempre entra aí nesse mérito de qual o nível possivelmente tóxico ou não de vitamina D, até para alertar as pessoas. No caso, a gente tem que diferenciar uma hipervitaminose de uma intoxicação. Quando você fala de hipervitaminose, você utiliza ali um valor de referência que é utilizado como parâmetro. Acima daquele valor é considerado um excesso de vitamina e abaixo daquele valor é considerado normal. Então, no caso, no valor de referência, geralmente se utiliza como um nível de hipervitaminose acima de 100 nanogramas por ml de vitamina D, onde existe um possível risco de intoxicação. Então, o fato da pessoa estar com mais do que 100 de vitamina D não quer dizer que ela está intoxicada. Quando existe intoxicação, a pessoa tem ao mesmo tempo a hipervitaminose, mas além disso, ela vai ter também uma hipercalcemia, que é o excesso de cálcio no organismo. No caso, esse valor de 100 nanogramas por ml é um valor que tem sido estabelecido como um valor padrão, mas não quer dizer que se você está com 110, 120, 130 de vitamina D, você está intoxicada. Pode ser que tenha ou não intoxicação, mas esses valores geralmente são bem maiores, como eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Quando você está com um nível mais alto de vitamina D, o seu organismo ele aumenta a capacidade de absorção do cálcio. Cálcio é um mineral que é importantíssimo para o funcionamento do nosso organismo, principalmente na formação dos nossos ossos. E a vitamina D ela tem um papel importantíssimo, porque um dos métodos de você transportar cálcio para dentro do seu organismo depende do nível de vitamina D. Então, existe um transporte ativo de cálcio, que é uma bomba, como se o corpo ligasse uma bomba de cálcio para poder transportar o cálcio para o seu organismo. Geralmente, nosso organismo ele tem uma capacidade limitada de absorção de cálcio, que tem muita relação com esse nível de vitamina D. Em geral, ali a cada 1.000 miligramas, você vai absorver 150, 200 miligramas de cálcio, dependendo do alimento que você está consumindo. Alguns têm mais cálcio disponível, outros têm menos cálcio disponível. Mas em geral gira em torno aí de 15, 20%. Então, cada 1.000 miligramas, 150, 200 miligramas serão absorvidos pelo seu intestino.
Quando você tem um nível maior de vitamina D, o que vai acontecer é que essa proporção de cálcio absorvido se torna muito maior. Então, se você toma aí uma dose muito alta de vitamina D e você ao mesmo tempo consome muito cálcio, o risco de intoxicar se torna maior. Então, essa intoxicação que acontece, ela acontece por conta do excesso de cálcio dentro do sangue. Chama-se de hipercalcemia. E essa hipercalcemia, ela se torna um problema porque esse excesso de cálcio no sangue, ele vai ser eliminado dos rins. E aí é que está o problema. A hipercalcemia persistente, ou seja, esse excesso de cálcio no sangue por muito tempo, pode levar ali à deposição de sais de cálcio no rim, que a gente chama aí de nefrocalcinose, que é uma calcificação do rim, que pode levar à perda de função renal. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do excesso de cálcio do organismo. Então por isso que os pacientes que fazem uso de doses altas de vitamina D, eles têm que ter uma dieta com uma restrição de cálcio e além disso tem também uma hidratação adequada. Mas se você toma ali o seu nível adequado de vitamina D, está com o nível normal, isso não vai acontecer. Não é para acontecer, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês aqui um estudo que foi bem interessante, que eles pegaram exatamente esse ponto de corte que a gente falou de 80 nanogramas por ml, e eles fizeram uma análise. Então foi um estudo que foi publicado em 2018, numa universidade americana, e eles pegaram a análise de 127.932 exames de vitamina D, em um total de 73.779 pessoas. Então, eles analisaram essas dosagens de vitamina D de um período de 16 anos e, a partir dessa análise, eles estabeleceram um ponto de corte para eles analisarem o prontuário dessas pessoas. E eles colocaram esse ponto de corte mais baixo, de 80 nanogramas por ml. E eles viram que 780 pessoas tinham mais do que 80 nanogramas por ml nos seus exames. Então, de quase 128 mil pessoas, menos de 1.000 tinham essas 80 nanogramas por ml ou mais de vitamina D no sangue. E aí eles foram ver quem tinha realmente se intoxicado. E aí, quando eles foram analisar o prontuário dessas pessoas, o que eles viram? Que tinha apenas 4 pessoas que realmente estavam intoxicadas. Então, de 128 mil dosagens de vitamina D de quase 75 mil pessoas, apenas 4 se intoxicaram. Todas elas tinham mais do que 190 nanogramas por ml de vitamina D e, ao mesmo tempo, tinham hipercalcemia. E vale frisar, o fato de estar acima de 190 nanogramas por ml não quer dizer que a pessoa esteja intoxicada. Por quê? Porque a gente precisa analisar sempre essa questão do cálcio. Além disso, esse estudo ele fez uma análise desses 4 casos de intoxicação. 2 desses casos foram em crianças que estavam utilizando uma dosagem inadequada de vitamina D. Então, essas crianças estavam usando uma dose de 150 mil unidades de vitamina D por dia, porque os pais entenderam que deveria dar 3 conta-gotas de vitamina D ao invés de 3 gotas de vitamina D. Então, eles deram errado a receita. Então, eles deram uma dose muito maior do que deveria para essas crianças que tiveram a hipercalcemia. Além disso, eles viram que 2 pessoas idosas que suplementavam vitamina D por conta própria, em doses altas, também tiveram ali a intoxicação. Então, essa automedicação com dose alta, sem acompanhamento, também é um fator aí que pode levar à intoxicação. E também é comum de acontecer erros de manipulação, que acontece inclusive aqui no Brasil. Essa aqui é uma reportagem que saiu durante a pandemia, e inclusive a decisão judicial saiu recentemente, no qual essa empresária ela se intoxicou com uma vitamina D que tinha uma dosagem 500 vezes superior ao que deveria. Então, ela comprou cápsulas de 2.000 unidades de vitamina D, tinha uma dose ali 500 vezes maior e ela acabou se intoxicando. Um caso recente aí de uma indústria farmacêutica que um lote de vitamina D veio com problema. Então, essa intoxicação aconteceu e ela tinha
realmente uma intoxicação porque ela estava com excesso de cálcio, como você pode ler na reportagem. Então, se vocês lerem depois dessa reportagem, vocês vão ver que a pessoa que se intoxicou estava ali com cálcio alto. Então, ela realmente tinha uma intoxicação. Então, não basta você bater o olho lá no exame e pegar e falar: ah, tá com intoxicação, você tá com 103 de vitamina D, você está intoxicado. Na verdade, quando algum colega fala esse tipo de coisa sem olhar para nenhum outro exame, sem olhar para outros dados, sem olhar para a clínica do paciente, eu já sei que esse médico entende muito pouco sobre essa questão da intoxicação. Vou deixar aqui para vocês um vídeo falando sobre quais são os sinais de intoxicação, como que você descobre se você está intoxicado ou não, quando que você suspeita. Então eu vou deixar aqui no final aqui para vocês clicarem. E é isso. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.